Fala aí, galerinha. Como é que estão vocês, gente? Eu espero que vocês estejam muito bem, conseguindo retomar bem aí os seus estudos, compreendendo bem as matérias e aí fazendo as atividades que estamos propondo para vocês. E também foi muito legal, já tem sido muito legal, ver vocês novamente através da sala virtual, conversar um pouquinho, explicar algumas coisas da matéria para vocês, tirar dúvidas nesses encontros semanais ali nas segundas-feiras na nossa sala virtual. Então já tem sido muito legal para matar um pouquinho da saudade desse ambiente escolar junto com os colegas e com os professores. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, falar um pouquinho ainda a respeito do Estado Novo, tá bom? Mas mais especificamente, hoje vamos falar sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, galera. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que sempre gera perguntas, gera mais atenção até de algumas pessoas, tá bom? Então vou compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. Cadê ela? Está aqui. Vamos lá, compartilho com vocês aqui a nossa aula. Volta aqui para o início e vamos lá. Então, aí está. Participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, a nossa aula de hoje será sobre esse tema. Mas tenho que lembrar sempre das nossas atividades semanais, né? Então, lembre-se, gente, assistir a videoaula é imprescindível. Também faça a leitura das páginas 21 a 23 do capítulo 7, do livro 2. E a atividade é só uma página apenas, só a página 25. Tá? São duas atividades ali para vocês fazerem e rapidinho essa semana aí. Tá legal, galera? Então, por favor, façam essas atividades aí. E participe no fórum. Né? Tem sido muito legal e a participação de vocês tem sido boa no fórum e eu espero que continue assim e isso vai ajudar certamente na formação da nota de vocês. Só lembrando que o ciclo 1 tem 4 fóruns, então é 4 pontos. Bom? Então, vem comigo e participe aí no fórum, respondendo a pergunta, tire dúvidas, nós estamos aí para ajudá-los. Então vamos lá falar sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Mas antes de mais nada, a gente precisa definir algo que ficou e ainda hoje gera muitas dúvidas e questões. Será que realmente o brasileiro, o regime brasileiro da época, do Estado Novo, implementado por Vargas aqui, era próximo demais, era igual aos regimes totalitaristas na Europa, como o nazismo e o fascismo? Será? Então sempre houve essa questão e até hoje isso gera bastante controvérsia. Né? Para muitos historiadores dizem que sim, outros, uma boa parte também, está bem dividido, dizem que não. Né? Então, hoje eu quero apresentar para vocês justamente isso. Baseando-se no nosso próprio livro e também nas minhas pesquisas, eu posso dizer para vocês o seguinte, que, na minha opinião, o Estado Novo não deve ser considerado um regime fascista, apesar da inspiração. Existem certos detalhes que são semelhantes, outros são bastante diferentes. Veja aqui as semelhanças que nós vamos apresentar para vocês. Semelhanças, forte autoritarismo, como acontecia nos regimes totalitários europeus, aqui havia também. Né? Outra coisa era o Estado como fator de integração nacional. Então, essa política de valorização do nacionalismo também foi implementada por Vargas no Estado Novo. Tá? Muito semelhante aos regimes totalitários. Centralização do poder, em especial numa figura emblemática, populista. Né? No caso, lá no nazismo, Hitler, do fascismo, Mussolini, e aqui no nosso caso, Estado Novo, Getúlio Vargas. Tá? Então, são semelhanças. Outra é a propaganda para alcançar apoio do povo. Propaganda em massa, como fizeram os regimes totalitários, especialmente o nazismo, Vargas também implementou aqui, como vimos na aula passada. Bom, mas também haviam diferenças. E que diferenças eram essas? Primeira e principal, faltava apoio de um partido político, como o nazi, como o partido fascista. Então, não existiam partidos políticos. Vargas acabou com todos os partidos políticos e ele em si queria realmente ficar completamente livre de qualquer participação em um partido político. Então, não teve essa participação, bom? Não teve esse apoio. E outra coisa também muito importante, faltava ao Estado Novo aquele passado glorioso como o nazismo alemão, que dizia-se, né, herdeiro da raça ariana. Né? E isso implementou cada vez mais o nacionalismo nele, fortíssimo, o que não houve de maneira nenhuma no Brasil durante o Estado Novo. Então, por isso, eu digo para vocês
que o Estado Novo não deve ser considerado regime fascista. Nosso livro também coloca justamente isso, eu acho bem interessante o que ele diz ali no final, até vou ler para vocês aqui o que ele diz. Ele diz assim: o Estado Novo era um regime autoritário, ou seja, centralizador e repressor, mas seu campo de ação estava longe do modelo totalitário de Hitler ou Mussolini, tá bom? Então, muito bem. Então, agora vamos falar sobre, de fato, a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. O Brasil, liderado por Vargas nessa época, ficou bandeando para os dois lados inicialmente. Durante o início da Segunda Guerra, o Brasil se manteve neutro e ficou neutro por boa parte da Guerra Mundial, né, dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, primeiramente, o Vargas aqui ele foi muito esperto nesse sentido para não ficar, para não realmente já dar o seu apoio rapidamente. E aí ficou bandeando entre os dois lados, os aliados, né, liderados lá pela Inglaterra, França, né, e a extinta União Soviética, contra o eixo da Alemanha, Itália e Japão. Bom, então ele ficou bandeando entre os dois lados. Veja só, interessante a gente ver essas notícias. No dia 11 de junho de 1940, entusiasmado com as vitórias nazistas na guerra, Vargas saudou o sucesso nazista. Então, nesse momento, ele pende para o apoio aos nazistas, até porque realmente, inicialmente, nós vamos estudar mais para frente, os alemães tiveram muitas e grandiosas vitórias. Bom, só que durante esse Estado Novo, os Estados Unidos haviam investido muito, especialmente no processo de industrialização do nosso país. Nesse exemplo, só 20 milhões de dólares foram mandados para a construção da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, a usina de siderúrgica de Volta Redonda que nós estudamos na aula passada. O que fez, dessa vez, o Brasil perder para os aliados na guerra, né? E, por causa dessa não decisão, alguns acreditam que os próprios alemães, querendo forçar a isso, realizaram, então, o torpedeamento e afundaram diversos navios brasileiros. E este fato em si, né, é gerado aí pelos próprios alemães, usando submarinos, acabaram afundando diversos, né, embarcações brasileiras, fez com que o governo Vargas entrasse de fato na guerra, apoiando os aliados durante a guerra. Bom, então indo contra as forças do eixo. Agora fica uma questão que sempre se pergunta, inclusive no nosso livro também tem essa mesma questão, né? E tem na nossa produção acadêmica. Por que que o apoio brasileiro aos aliados foi considerado contraditório? Para muitos historiadores, realmente foi considerado contraditório. E é uma questão lógica, gente. Sabe por quê? É porque a política varguista ela tinha mais semelhanças com as políticas do eixo do que, né, com a política dos aliados. Então, eles tinham mais proximidade, em certos aspectos, à política do eixo do que à política dos aliados. Tá bom? Então, por isso que foi considerado contraditório por muitos historiadores a, né, participação brasileira do lado dos aliados. Agora em sim, vamos lá falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, entrando mesmo de fato e participando. O Brasil participou enviando, né, dois grandes pelotões, o da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e a da FAB, a Força Aérea Brasileira. Aproximadamente 25 mil homens participaram desta guerra e embarcaram em agosto de 44, praticamente quase no final da Segunda Guerra Mundial, mas participaram sim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Tá bom, aí você vê os exemplos da FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, o símbolo e a FAB, que temos aqui do lado esses símbolos aí. Os brasileiros lutaram na Itália, especificamente na Itália. Eles foram até o norte da África, depois passam e vão diretamente para a Itália, aonde empreenderão uma luta ferrenha lá contra os nazistas na região da Península Itálica. Tiveram importantes vitórias, como Monte Cassino, Monte Castelo, Montese, né, entre outras grandes vitórias que foram muito importantes. Mas eles, alguns dizem, né, que enfrentaram apenas, né, forças alemãs mal equipadas e desabastecidas justamente por causa do grande problema que já acontecia, que era os alemães estavam passando por uma época de avanço dos aliados e por isso estavam sendo mal abastecidos nos seus vários frontes de batalha. Porém, nós sabemos por muitas outras fontes que houve sim um grande desempenho brasileiro que ajudou bastante na derrota nazista na Europa, né? Então o Brasil
teve essa participação boa ali, apesar de não estar tão bem equipada também, mas ainda assim teve uma participação interessante. Esses símbolos são bem interessantes, a gente tem que falar um pouquinho a respeito dele, né? Primeiramente, nós temos aí esse símbolo, que é a cobra fumando, símbolo da FEB, Força Expedicionária Brasileira. Por que isso? Por que essa cobra fumando? Isso é em resposta a um repórter que disse o seguinte durante o período em que acontecia a guerra: é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, as forças expedicionárias resolveram então usar este símbolo para representar a sua participação. Do outro lado, temos o desenho da FAB, né, que é o senta-pua. Por que esse avestruzinho aí e essa expressão senta-a-pua? Gente, também se varia as explicações, mas uma das explicações mais conhecidas do senta-pua era porque tinha um motorista, né, que ele era um motorista de jipinho, que levava muitas vezes os oficiais e pilotos, né, e ele era nordestino, e ele tinha uma expressão na chamada de, quando ele queria dirigir rápido, ele falava, senta pua, né? Vou sentar pua. E os né, pilotos diziam para ele, na hora que entrava, senta pua aí, vamos lá, toca aí, para a gente ir rápido, né? Então, era uma das né, as expressões que diziam assim. Outros falavam da própria né, forma de voar, que deveria ser realmente uma forma ágil, da melhor forma possível. Bom, e por que os avestruz? O avestruz foi devido a um próprio apelido que os norte-americanos deram para os brasileiros, porque a comida que eles davam para os brasileiros comiam, né, como o avestruz faz. Né? Então, eles comiam de tudo. Por isso, usaram esta ave aí, que representava a FAB brasileira. Bom, então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Fica aí para vocês as nossas referências bibliográficas. E qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo. Tá legal, galera? Boa semana de estudos. Até mais.